Olá irmãos e irmãs em Jesus. Neste vídeo iremos responder um vídeo do Silverino Kill, do IAG. Esse vídeo é intitulado A Natureza Divina de Jesus. Estudo de Hebreus, parte 4. Você pode assisti-lo, se quiser, pois o link está na descrição do vídeo. Peço que ninguém que veja esta resposta, tome isso como um ataque pessoal contra ele. Nosso irmão Silverino está fazendo um sacrifício pessoal maior pelo reino de Deus e Cristo, do que a maioria de nós. E esperamos que no derramamento do Espírito Santo, e através dessa resposta, ele compreenda que Jesus é verdadeiramente o Filho literal de Deus, e que negar isso é defender a doutrina do Anticristo, e jogar por terra o Evangelho, ou o amor de Deus por nós. Portanto, sejamos também tolerantes com essa sua visão errada, sempre falando a verdade em amor, como somos chamados a fazer sob a unção do Espírito de Jesus. No entanto, tem algumas coisas em seu vídeo que são enganosas, e que vai desviar muita gente da verdade, pois lamentavelmente, o Silverino Kill denuncia essa doutrina como sendo heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Portanto devemos falar a verdade, sem medo de ferir os sentimentos dele, e nem prejudicar a sua influência. Esse é o conselho de Deus. Ficaremos calados, por temor de ferir os sentimentos deles? Ficaremos calados, por receio de prejudicar a influência deles, enquanto almas estão sendo enganadas? Devo obedecer à ordem. Enfrentai-o. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Seguindo esse conselho, não podemos ficar calados, diante da perversão da verdade. Ficar calados significa comportar-se como um traidor. O que é bíblico, o Silverino denuncia como sendo heresia, e o que não é bíblico, ele acata como sendo verdade. Vamos ver o que ele vai falar no início do seu vídeo. E o capítulo 1 de Hebreus tem sido um capítulo largamente utilizado por pessoas que creem que Jesus foi o primeiro ser a ser criado para defender esta teoria. Observe que o Silverino confunde criado com gerado. Para ele é a mesma coisa, mas não é. Ele está totalmente equivocado. E ele diz que ensinamos que Jesus foi criado, mas isso não é verdade. A Bíblia e o Espírito de profecia ensinam claramente que Jesus foi gerado, e não criado. E Ellen White mostra a diferença entre gerado e criado, como veremos. E o que é ser gerado? E o que é ser criado? Vamos definir para que você saiba o que é ser gerado. É importantíssimo você compreender esse ponto, pois senão, irá negar que Jesus seja o Filho literal de Deus, e ser um anticristo. Primeiramente, vamos deixar a mensageira inspirada do Senhor, Ellen White, dizer para nós se existe uma diferença entre gerado e criado. Em 1895, Ellen White explicou: Uma oferta completa foi feita, pois Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho gerado. Não um filho pela criação, como eram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador perdoado, mas um filho gerado, na expressa imagem da pessoa do Pai, e em todo o brilho de sua majestade e glória, um igual a Deus em autoridade, dignidade e perfeição divina. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ellen White começa dizendo que uma oferta completa foi feita, porque Deus enviou o seu único filho gerado. Ellen White escreveu: Only begotten Son, que significa único filho gerado. Isso aconteceu antes da sua encarnação. Essa citação prova que a palavra único gerado não é o mesmo que criado, pois a irmã White nos diz que Jesus não é um filho por criação, como os anjos, mas um filho gerado. A conjunção, mas, é muito importante aqui, pois indica que é algo contrário ao que foi dito antes, que é diferente, mas um filho gerado. Então, tem uma diferença entre gerado e criado. Ela deixa absolutamente claro que Cristo não foi criado. Ellen White é muito clara sobre esse ponto, e serve como um testemunho contra todos os que argumentam que crer no Filho de Deus, gerado antes de tudo ser criado, é a mesma coisa que crer que ele era um ser criado. Isto não é verdade. Alguns argumentam que essa citação está falando sobre a encarnação do Filho de Deus. Mas isto não é verdade. Pois Ellen White diz que a natureza humana de Cristo foi criada. A senhora White nos informa: Sua natureza humana foi criada. Ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. De acordo com Ellen White, ele era um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai, em todo o brilho de sua majestade e glória.
Este brilho da majestade e glória de Deus Pai é a sua semelhança externa, suas características físicas e seu caráter. Veja essa verdade absoluta. O Filho de Deus era o próximo em autoridade ao grande legislador. Ele estava na imagem expressa de seu Pai, não somente nas características, mas na perfeição de caráter. Antes de Cristo vir em semelhança de homens, ele existia na imagem expressa de seu Pai. Ele não considerou roubo ser igual a Deus. No entanto, ele voluntariamente se esvaziou e tomou a forma de um servo. Vamos honestamente nos fazer uma pergunta. Quando o Filho de Deus veio a esse mundo como um ser humano, ele veio em todo o brilho da glória e majestade de seu Pai? Vamos permitir que a irmã White responda. E observe que ela vai dizer que o Filho de Deus despojou-se de sua glória física ao entrar neste mundo. Cristo veio, mas não no brilho de sua glória divina. Ele deixou de lado seu manto real e sua coroa real, vestiu sua divindade com a humanidade e veio viver na terra como um homem entre os homens. Se ele tivesse vindo no poder e glória plenos de sua divindade, os pecadores não poderiam ter permanecido em sua presença, sem serem destruídos. Ele veio ao encontro da humanidade em sua forma mais pecaminosa e corrupta. Assim, o amor divino foi manifestado para com os mortais errantes. Ele deixou de lado sua glória e majestade. Ele era Deus, mas às glórias da forma de Deus ele renunciou por um tempo. Se Cristo tivesse vindo em sua forma divina, a humanidade não poderia ter suportado a visão. O contraste teria sido muito doloroso, a glória muito opressiva. A humanidade não poderia ter suportado a presença de um dos anjos puros e brilhantes da glória. Portanto, Cristo não tomou sobre si a natureza dos anjos. Ele veio à semelhança dos homens. Jesus não nasceu de Maria com todo o esplendor da majestade e glória do Pai. Quando a irmã White ensinou que Jesus é um filho gerado, na expressa imagem da pessoa do Pai, e em todo o esplendor de sua majestade e glória, um igual a Deus em autoridade, dignidade e divina perfeição, ela não estava se referindo ao nascimento de Jesus como um ser humano em Belém. Não era uma referência ao tempo em que Jesus nasceu de Maria ou gerado dentre os mortos, pois se fosse assim, os pecadores seriam destruídos pela sua presença, quando o vissem. Se Jesus tivesse nascido com todo o esplendor da majestade e glória do Pai, Maria e José teriam sido destruídos pela sua presença. Maria Madalena e outras mulheres teriam sido destruídas pela sua presença. Portanto, ao afirmar que o Filho foi gerado, em todo o esplendor da majestade e glória do Pai, a irmã White estava se referindo ao evento que ocorreu, quando Jesus foi gerado nessas condições, antes de tudo ser criado. Vimos que isso não aconteceu quando Jesus nasceu de Maria, pois ao vir à terra Jesus deixou sua glória e majestade. O Filho de Deus somente pode ter sido gerado em todo o esplendor da majestade e glória do Pai, em um momento anterior à criação de todas as coisas. Antes de sua encarnação, Cristo estava em todo o brilho da glória e majestade do Pai, tanto no sentido físico quanto espiritual. A linguagem desta citação é a mesma de toda a Igreja Adventista da época dos pioneiros. Isso fazia parte da doutrina fundamental número 2, de 1872. Veja como toda a Igreja dos Pioneiros estavam em harmonia com Ellen White. O Egoner disse: Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai. Hebreus 1, 3. Como o Filho do Deus autoexistente, ele tem por natureza todos os atributos da divindade. É verdade que há muitos filhos de Deus, mas Cristo é o Filho unigênito de Deus, e portanto, o Filho de Deus em um sentido em que nenhum outro ser jamais foi, ou poderá ser. Os anjos são filhos de Deus, como Adão, por criação. Os cristãos são filhos de Deus por adoção, mas Cristo é o Filho de Deus por nascimento. Ele foi gerado, não criado. Ele é da substância do Pai, de modo que em sua própria natureza ele é Deus, e uma vez que é assim, aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Dudley M. Canhite disse: Jesus Cristo é gerado por Deus em um sentido que nenhum outro ser é. Senão ele não poderia ser seu Filho unigênito. Anjos são chamados filhos de Deus, e assim são os homens justos, mas Cristo é seu Filho em um sentido mais elevado, em uma relação mais próxima, que qualquer um destes. Deus fez homens e anjos de materiais já criados. Mas Jesus Cristo foi gerado da própria substância do Pai. Ele não foi criado de material como os anjos e outras criaturas foram. Ele é verdadeira e enfaticamente o Filho de Deus, o mesmo que eu sou o Filho do meu Pai. Isso ficará mais claro à medida que prosseguirmos.
J. G. Matheson disse: Cristo é o único Filho literal de Deus. O único gerado do Pai. Ele é Deus porque é o Filho de Deus, não em virtude de sua ressurreição. Se Cristo é o único gerado do Pai, então não podemos ser gerados pelo Pai em um sentido literal, como fomos criados. Só pode ser em um sentido secundário da palavra. Leroy John, respondendo uma pergunta de um leitor, disse: Você poderia, por favor, me favorecer com aquelas escrituras que dizem claramente que Cristo é um ser criado? Resposta: Você está enganado ao supor que os adventistas do sétimo dia ensinam que Cristo foi criado. Eles acreditam, ao contrário, que ele foi gerado pelo Pai, e que ele pode ser propriamente chamado de Deus e adorado como tal. Eles também acreditam que o mundo e tudo o que existe foi criado por Cristo em conjunto com o Pai. Acreditam, entretanto, que em algum ponto das eras eternas do passado, houve um momento em que Cristo passou a existir. Eles acham que é necessário que Deus tenha sido anterior a Cristo em seu ser, para que Cristo pudesse ter sido gerado por ele e manter com ele a relação de filho. O filho de Ellen White disse, a partir de uma leitura de João 1, versos 1 a 3, e verso 10. Será visto que o mundo, com tudo o que ele contém, foi criado por Cristo, o Verbo, pois todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Os anjos, portanto, sendo criados, são necessariamente inferiores a Cristo, seu Criador. Cristo é o único ser gerado pelo Pai. Se a senhora White estivesse tentando ensinar de forma diferente, dos pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia nesse texto, ela não poderia ter escrito dessa maneira. Em harmonia com toda a Igreja dos pioneiros, ela ensinou que Jesus, em sua pré-existência, era um filho gerado e não um filho criado. Então ela usou a linguagem mais adequada para deixar isso muito claro. Os pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia entenderam claramente a palavra de Deus e o espírito de profecia, como significando que gerado, como aplicado ao Filho de Deus, significava que ele era da própria substância de Deus, e portanto, não um ser criado. Esse era o entendimento histórico dos adventistas do sétimo dia, e esse entendimento foi mantido por décadas depois. Está claro que eles estavam em harmonia com a definição inspirada de Ellen White. Porque Ellen White insistiria em dizer que Cristo não era um filho pela criação, mas um filho gerado. Se criado e gerado carregam essencialmente o mesmo significado que o Silverino e alguns irmãos trinitarianos afirmam. Podemos ver que isso não está de acordo com a verdade. E qual é a diferença entre criado e gerado? Gerar é se tornar o pai de alguém com a mesma substância. Criar é fazer. Quando você gera algo do mesmo tipo que você. Um homem gera bebês humanos. Um cachorro gera cachorros pequenos. Um pássaro gera ovos que se transformam em passarinhos. Mas quando você faz algo de um tipo diferente de si mesmo. Um pássaro faz um ninho, um castor constrói uma represa. O que Deus gera é Deus. O que Deus cria não é Deus, assim como o que o homem faz não é o homem. É por isso que os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo é. O que é gerado, é da mesma substância do que gera. O que é criado, é de uma substância diferente do que o cria. Portanto, criar é fazer algo do nada. Deus não teve que usar matéria pré-existente para fazer coisas novas. Gerar, é exatamente o oposto. É quando algo sai de outra coisa existente antes dela. A primeira mulher, Eva, foi gerada de Adão. Adão foi a fonte original do que se tornaria Eva e o resto da humanidade. Qualquer um que é gerado saiu de um progenitor, mostrando assim que há dois envolvidos no processo. É um fato óbvio que o gerador é a fonte da coisa gerada. A Bíblia nos fornece um exemplo do que estamos falando. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Gênesis 5, 3. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 13. Por que esse texto não diz? Adão criou um filho à sua semelhança? Porque existe uma diferença entre gerado e criado. Também não diz que Cainã criou a Maalalel. Pense bem nisso. Os pioneiros entendiam muito bem a diferença entre gerado e criado. Observe o que o Egoner disse. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado não nos compete indagar, nem nossas mentes poderiam assimilá-lo se nos fosse indicado. A questão fundamental é que Cristo é um filho gerado,
não um súdito criado. E sendo ele o Filho unigênito de Deus, é da mesma substância e natureza de Deus e possui por nascimento todos os atributos de Deus, pois o Pai agradou-se de que o seu Filho fosse a expressa imagem de sua pessoa, o fulgor de sua glória, e repleto de toda a plenitude da divindade. O trinitariano muda o significado das palavras. O trinitariano, sendo forçado a rejeitar a verdade de que Cristo foi gerado, ou nascido do Pai, é forçado a dar um significado totalmente diferente da palavra gerado, um significado que a palavra em si não expressa. Entretanto, aqui em Hebreus 1:5 não está se referindo ao nascimento de Jesus. Aqui, quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 5, que Jesus foi gerado, refere-se à sua ressurreição dos mortos, e não ao nascimento de Jesus em algum momento no passado, por eras da eternidade. Então, versículo 5, a gente fecha, Jesus sendo gerado não no seu nascimento, mas na sua ressurreição. Versículo 6, Jesus agora vai ser citado como primogênito. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, quando a Bíblia apresenta a ideia de que Jesus é o primogênito da criação, o primogênito dos mortos, o primogênito da humanidade, ou o primogênito de toda a criação dos seres, não é que ele foi o primeiro a ser criado, mas é que ele é o mais importante da criação. O Silverino disse que Hebreus 1, verso 5, não está se referindo ao nascimento de Jesus quando foi gerado pelo Pai, mas se refere somente a Jesus sendo gerado na ressurreição. E ele diz que primogênito significa só o mais importante, e não significa que Jesus é o primeiro nascido, ou gerado, que ele diz que é criado. Ele tem esse entendimento porque ele nega que Jesus seja o Filho literal de Deus, defendendo assim a doutrina do anticristo, que nega o Pai e o Filho. O Silverino, usando esses dois textos das Escrituras, tenta persuadir as pessoas de que, por ter sido usado pelo apóstolo Paulo a respeito da ressurreição de Jesus, em Atos 13, verso 33, isso é prova de que Cristo não foi gerado por Deus, e portanto, não é o Filho literal de Deus, mas segundo ele, só é chamado de Filho de Deus por causa de sua ressurreição do túmulo. Cristo é chamado de Filho de Deus somente por causa de sua ressurreição? Será isso verdade? Vamos ver o que diz a Bíblia, o espírito de profecia e os pioneiros fundadores das nossas doutrinas históricas. Vamos analisar o texto bíblico, e depois vermos o que Ellen White e os pioneiros dizem sobre esse texto. Hebreus 1, 4-6 diz: Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, neste dia te gerei? E outra vez: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem. Porque Jesus obteve por herança um nome mais excelente do que os anjos? Deus responde: Porque tu és meu filho, neste dia te gerei? Por ser o Filho de Deus, Cristo herdou o nome do Pai. Êxodo 23, versos 20 e 21, diz que o nome do Pai está em Cristo. Essa herança, que Paulo fala aqui, foi quando Cristo foi gerado por Deus no céu. Ele faz um contraste entre os anjos que são seres criados, com Cristo que foi gerado por Deus. É por isso que a resposta à pergunta de Paulo é que Deus nunca disse a nenhum dos anjos: Tu és meu filho, neste dia te gerei. Comentando o verso 5, Ellen White diz: Porque, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus 1, 1-5. Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuída uma posição exaltada. Foi feito igual ao Pai. Cristo participa de todos os desígnios de Deus. Maior clareza do que a apresentada neste texto de Ellen White, só se o próprio Cristo vir dizer outra vez pessoalmente, que ele é Filho de Deus. Os pioneiros também têm o mesmo entendimento de Ellen White sobre esse verso. O pastor Alonzo T. Jones disse: Pois a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Hebreus 1, versos 4 e 5. A nenhum dos anjos o Pai disse isso, pois nenhum dos anjos foi gerado do Pai. Todos foram criados por Cristo, pois lemos que, sejam eles tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades,
Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Enquanto o próprio Filho foi diretamente gerado do Pai, e assim é chamado seu único Filho gerado, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso foi que quando ele introduziu o primogênito no mundo, ele disse: E todos os anjos de Deus o adorem. William Thomas Bartlett, editor da revista A Verdade Presente em 1900, líder da divisão norte da Europa e professor de Bíblia no Newbold College. Falando de Hebreus 1, verso 5, ele disse: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? Hebreus 1, 5. Os anjos vieram à existência por um ato de criação. Cristo foi gerado de seu Pai. Então Cristo, como o Filho de Deus, recebeu de seu divino Pai tudo o que a existência do Pai compreendia. Ele era a imagem expressa da pessoa de seu Pai, e herdeiro de todas as coisas que o Pai possuía. Tudo o que um pai poderia ser para um filho, isso Deus era para seu filho. Tudo o que um filho poderia ser para um pai, isso Cristo era para ele. Este pioneiro, W.T. Bartlett, explicando por que Paulo usou o texto: Tu és meu filho, hoje te gerei, em Atos 13, verso 33, aplicou a ressurreição de Cristo, disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Atos 13, verso 33. Por que estas palavras deveriam ser ditas novamente naquele momento? Observe que, de acordo com Paulo, elas sinalizavam o cumprimento das abençoadas promessas feitas aos pais. Na ressurreição, Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele ressuscitou como representante do homem, conquistador sobre o pecado e a morte em favor do homem. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quando Deus o ressuscitou dos mortos, ele também nos ressuscitou por ele. Efésios 2, 6. Portanto, quando Deus disse novamente: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. As palavras foram ditas a Cristo como o Filho do homem e representante da família humana redimida. Como o Filho do homem, Deus reconheceu Jesus Cristo tão plenamente, quando originalmente o gerou, em sua própria semelhança como Filho de Deus, antes da fundação do mundo. Então, esse foi o motivo do porquê Paulo aplicou secundariamente o texto de Hebreus 1, verso 5 à ressurreição de Cristo. Embora as palavras do Salmo 2 verso 7 sejam usadas por Paulo com relação à ressurreição de Cristo em Atos 13, 33, isso não significa que esta seja a aplicação primária, ou seja, primeira no tempo. O que Paulo fez ao se referir à ressurreição de Cristo, em Atos 13, 33, foi fazer uma aplicação secundária do Salmo 2, 7. Mas a aplicação primária é a Cristo ao ser gerado pelo Pai. Como apoia o espírito de profecia e os pioneiros fundadores das doutrinas. Paulo continuou no verso 6 dizendo: E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: E que todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, 6. Esta é a confirmação de que Cristo é o primogênito de Deus. E o significado primário de primogênito é o primeiro gerado. E depois também significa o primeiro, em posição ou honra. Jesus é o primeiro gerado do Pai e é o primeiro em posição e honra. E por isso, por ser o Filho de Deus, igual ao Pai, ele é digno de adoração. E o Pai ordena: E que todos os anjos de Deus o adorem. Paulo está aplicando a palavra primogênito aqui em seu sentido primário, ou seja, a Cristo sendo o primeiro nascido do Pai. Pois como vimos Ellen White e os pioneiros também fazem essa aplicação. Observe que Paulo diz que Deus trouxe seu primogênito ao mundo, indicando assim que ele foi gerado em sua pré-existência. Muito claro isso. Ellen White faz essa mesma aplicação, e nos diz que Cristo foi o primogênito do Deus do céu. Observe. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primeiros tempos. Deus havia prometido dar o primogênito do céu para salvar o pecador. Este dom deveria ser reconhecido em cada lar pela consagração do filho primogênito. Ele deveria ser dedicado ao sacerdócio, como representante de Cristo entre os homens. Cristo é a estrela que deveria surgir de Jacó, e aquele em quem todas as nações da terra deveriam ser abençoadas, como primogênito do céu, e o único gerado do Pai, cheio de todos os tesouros da eternidade. Agora, o Silverino Kill vai usar alguns textos de Ellen White para tentar negar que Jesus é o Filho de Deus. Mas como veremos, ele torce os textos. E com um entendimento errado sobre a divindade, ele tenta dizer que Ellen White está confirmando seu entendimento errado,
de que Jesus não é o Filho literal de Deus, gerado pelo Pai. Vamos analisar os textos que ele vai citar. Cristo é o Filho de Deus pré-existente e existente por si mesmo. Falando de sua pré-existência, Cristo conduz a mente através dos séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo estivera com Deus, como alguém que vivera sempre com ele. Ele era igual ao Deus infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Ellen White não está dizendo neste texto que Jesus não é o Filho de Deus gerado pelo Pai, como o Silverino está ensinando. Observe que o Silverino tirou esse texto do livro Evangelismo, que foi colocado pedaços de textos de Ellen White. Este é o texto original completo, da revista Sinais dos Tempos. E Leroy Fromm, que montou o livro Evangelismo, tirou pedaços desse texto e montou um texto no livro Evangelismo. E ficou assim. Ele tirou essa parte do texto e colocou aqui. Pulou toda essa parte que fala que Jesus foi gerado por Deus. E colocou essa última parte, formando o texto que o Silverino leu. Essa última parte do texto de Evangelismo foi tirado de outra fonte, o manuscrito 101, de 1897. Todo esse texto completo, do início ao fim, deixa claro que Jesus era o Filho de Deus gerado pelo Pai antes de vir à Terra. Observe que logo no começo ela deixa claro que Cristo é o Filho de Deus. Para não deixar dúvidas para ninguém. Isto aqui é antes de Cristo vir à Terra, e não na encarnação. Observe atentamente que Ellen White cita Provérbios 8, para informar aos leitores que Cristo foi gerado antes de tudo ser criado. Ela diz: por meio de Salomão, Cristo declarou. O que Cristo declarou? Fui gerado ou eu nasci. Que após ser gerado, ele estava junto a ele, o Pai, como criando com ele todas as coisas. E como é Cristo, o Filho gerado de Deus? Ela diz: é um Filho pré-existente. O que é pré-existente? Pré-existência. Significa que Cristo existia antes. Antes do quê? Antes da criação e antes de vir à Terra. Cristo é descrito como sendo antes de todas as coisas, pois ele criou todas as coisas. Isso significa que sua existência antecede qualquer ato de criação. Então, refere-se à existência de Cristo como o Filho de Deus antes de sua encarnação e da criação de todas as coisas. Não significa ter sempre existido. E implica um começo. A visão trinitária, na verdade, nega a pré-existência de Cristo no sentido pleno, pois nega a personalidade de Cristo, como o Filho literal de Deus, antes de seu nascimento em Belém. Ellen White confirma isso, onde ela se refere a todas as igrejas caídas, que são trinitarianas, pois todas elas negam a pré-existência de Cristo como o Filho literal de Deus, antes de sua encarnação. Ellen White diz: as igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana, acima do santo e santificado dia de Deus. No texto, Ellen White também diz que o Filho é existente por si mesmo. Existente por si mesmo significa existir independentemente de outros seres. Isso se aplica ao Pai e ao Filho, que não dependem de outros seres para existir. Já que o Pai deu sua vida ao seu Filho, ele tem a mesma vida que o Pai tem. Jesus disse que ele tem vida em si mesmo, porque o Pai lhe deu. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Se Jesus sempre tivesse existido ao lado do Pai, como a doutrina da Trindade afirma, então Deus não poderia ter dado vida ao seu Filho, pois ele sempre teria tido vida. Mas as Escrituras revelam que Deus gerou seu Filho, lhe dando vida em si mesmo. Continuando o texto, Ellen White diz: falando de sua pré-existência, Cristo conduz a mente através de eras sem datas. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aquele cuja voz os judeus estavam então ouvindo, estivera com Deus, como alguém que vivera sempre com ele. Quando Ellen White diz era sem datas, ela não está dizendo que Jesus não é o Filho gerado de Deus, pois já vimos que ela e a Bíblia dizem que sim. O que significa era sem datas? O Sol,
A Lua, os planetas, como as conhecemos, medem o tempo. Por exemplo, um ano para a Terra girar em torno do Sol. Um mês para a Lua girar em torno da Terra, e um dia para a Terra girar em torno de si. E é daí que deriva o nosso tempo ou datas. Por isso, o tempo antes da criação de todas as coisas é chamado de era sem data, pois não havia nada nos céus para medir o tempo. Não pode haver conceito de eternidade sem o conceito de tempo. O pastor M.L. Andreessen disse algo interessante sobre o tempo e a eternidade. O tempo e o espaço não são entidades autoexistentes, operando à parte de Deus e independente dele. Se isso fosse verdade, eles seriam iguais a Deus, ou mesmo superior a ele. O cristão acredita que sem ele, nada do que foi feito se fez, e que o tempo e o espaço são criados por Deus, tão verdadeiramente quanto qualquer outra coisa que ele tenha feito. João 1, verso 3. Ellen White está dizendo que Jesus pré-existia, ou seja, existia antes do tempo ser criado, antes de todas as coisas existirem. Ele existia como Filho de Deus. Provérbios 8 diz que ele foi gerado antes de todas as coisas existirem, pois ele criou todas as coisas com o Pai. Quando o texto diz, nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Não significa que Jesus não era o Filho de Deus, e que não foi gerado pelo Pai. Eu posso dizer, nunca houve um tempo em que eu não estivesse em íntima comunhão com o meu Pai. Mas houve um tempo em que meu Pai não estava em comunhão íntima comigo, o que foi antes de eu nascer. O mesmo se aplica ao Pai e ao Filho, obviamente. Poderíamos dizer também, nunca houve tempo em que o anjo Gabriel não estivesse em íntima comunhão com Cristo seu Criador. E isso não significa que o anjo Gabriel nunca teve um começo. A partir do dia em que o anjo Gabriel foi criado por Cristo, nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com Jesus. Da mesma maneira, a partir do momento em que Cristo foi gerado, nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. No início Ellen White disse que Jesus é o Filho de Deus, e como Filho de Deus, nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Pai. E como você pode ver, esse texto não está negando que Jesus é o Filho literal de Deus, pelo contrário, está afirmando que Cristo é o Filho gerado antes de vir à Terra. Para o Silverino, a expressão, nunca houve um tempo, é entendida como significando que Cristo sempre existiu ao lado do Pai, portanto, Cristo não poderia ter sido gerado. Mas essa conclusão não está de acordo com a Bíblia e os testemunhos. Então, caros irmãos, como você pode ver, esse texto não está dizendo que Jesus não é o Filho literal de Deus, como o Silverino está ensinando. Vamos ver outro texto, que o Silverino citou. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Antes que os homens ou os anjos fossem criados, o Verbo estava com Deus e era Deus. Cristo lhes mostra que, embora eles considerassem que sua vida era de menos de 50 anos, todavia sua existência divina não podia ser contada pelo cômputo humano. É eterno. A vida de Cristo antes de sua encarnação não pode ser calculada por algarismos. Aqui neste texto, Ellen White também não está dizendo que Jesus não é o Filho gerado de Deus, pois já vimos que Ellen White, a Bíblia e os pioneiros fundadores de nossas doutrinas, em diversos textos, deixam claro que Jesus é o Filho gerado de Deus. Quando Ellen White diz neste texto que a existência divina não podia ser contada pelo cômputo humano, Ellen White está dizendo que a vida divina de Cristo é difícil calcular por qualquer padrão conhecido pela humanidade. Ela está afirmando que Cristo foi gerado nas eras sem datas, quando não havia nada para medir o tempo. Então, a existência de Cristo antes de sua encarnação não pode ser medida por números. Ela não está dizendo que Jesus não é o Filho literal de Deus. Ellen White não disse que a pré-existência de Cristo não poderia ser contada de forma alguma. Ela apenas disse, não poderia ser contada pela computação humana, sugerindo a possibilidade de que ela possa ser contada, mas não pela computação humana. Se Ellen White não acreditasse que Jesus era o Filho gerado de Deus, por que é que ela diria que a sua existência não é medida por números? É porque ela simplesmente está nos dizendo que nunca seremos capazes de compreender a duração da sua existência. Por quê? Porque ele foi gerado na eternidade, antes mesmo que o tempo fosse criado. Observe o que disse o pastor Wegener e J. N. Andrews. A palavra estava no princípio. A mente do homem não pode assimilar as eras abrangidas nesta frase. Não é dado aos homens saber quando ou como o Filho foi gerado,
mas sabemos que ele era a palavra divina, não simplesmente antes de ter vindo à Terra para morrer, mas mesmo antes de ser criado o mundo. Sabemos que Cristo procedeu e veio do Pai, João 8, 42, mas isso está tão recuado nas eras da eternidade a ponto de estar além do alcance da mente do homem. Todos os membros da família humana, exceto Adão, tiveram pais, e todos tiveram princípio de dias, e, na verdade, com duas exceções, todos tiveram fim de vida. Até mesmo os anjos de Deus tiveram começo de dias, de modo que eles seriam tão excluídos por esta linguagem como os membros da família humana. E quanto ao Filho de Deus, ele também seria excluído, pois ele tinha Deus como seu Pai, e teve, em algum ponto da eternidade do passado, o começo de dias. Há uma harmonia vista aqui através da Bíblia, do espírito de profecia e da posição dos pioneiros em relação a Cristo. Eles ensinaram que ele era completamente divino em virtude de sua herança, sendo o Filho gerado de Deus. Vejamos o próximo texto que o Silverino citou. Desejados de todas as nações, 530. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para o crente. Este texto deixa claro como o sol ao meio-dia, que Jesus é o Filho gerado de Deus, antes de vir à Terra. Ela está dizendo que Jesus tem a vida original de seu Pai. A vida original é a vida eterna e imortal, que seu Pai tem. E Jesus, por ser o Filho gerado do Pai, herdou essa vida. O próprio Cristo definiu, com palavras magistrais, categóricas, absolutas e definitivas. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Vida original que o Pai tem em si mesmo, é a vida eterna e imortal. Ellen White diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, 4. Não é a vida física que é aqui especificada, mas a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. Deu também ao Filho. Como o Pai deu essa vida original ao seu Filho? Por nascimento. Ter a vida em si mesmo. E que vida Cristo tem em si mesmo? A vida original, do Pai. E essa vida, não é emprestada e não é derivada. Não emprestada. O Pai não lhe deu emprestada e nem tem que devolvê-la, é seu por direito genético e ninguém pode retirá-la. Cristo é Deus por natureza ao nascer do Pai. Não derivada. Um produto derivado é sempre inferior ao produto original, com menos ou mais elementos, transformados adicionando ou removendo outros componentes. Por exemplo, petróleo e seus derivados, leite e seus derivados. Quando falamos da natureza de Cristo, deve ficar absolutamente claro que ela não é derivada do Pai, mas igual ao Pai. Então, Ellen White está dizendo o mesmo que João, porque as palavras vida original, não emprestada, não derivada, tratam das características da vida do Pai, pois o Pai não tomou a sua vida de empréstimo de outro ser, nem a sua vida foi derivada de outro ser. O Pai, ao gerar seu Filho, deu esse tipo de vida ao seu Filho, e por isso, o Filho gerado antes da criação do mundo também possui essa vida original, não emprestada, não derivada, que é o tipo de vida que o Pai tem. Em João 5, 26, Jesus diz claramente que o Pai tem vida em si mesmo, mas ele, Jesus, não tinha vida em si mesmo, mas o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo. Deus Pai não iria dar a vida para seu Filho se ele já tivesse vida em si mesmo. É o próprio Jesus quem está dizendo de si mesmo, deixando claro que ele é o Filho real e literal de Deus antes de vir à Terra. Essa ideia é absolutamente incompatível com a ideia de que Jesus sempre existiu e que ele não é o Filho de Deus gerado pelo Pai. Se Jesus não é o Filho literal de Deus, e sempre existiu com o Pai, então o Pai não teria dado vida a Jesus. Não havia sentido Jesus ter dito que o Pai lhe deu a vida em si mesmo, se Jesus sempre existiu com o Pai, e ele não é o Filho. Mas o versículo deixa claro que o Pai deu vida a Jesus. A vida que Jesus herdou do Pai não é derivada, ou seja, inferior ao original, mas é igual à vida do Pai. Então vemos claramente, só por esse texto de João, que Jesus é o Filho literal de Deus. E que quando Ellen White diz que Jesus tem vida original, não derivada, e não emprestada, ela não está dizendo que Jesus não é o Filho literal de Deus, ao contrário, ela está afirmando que Jesus é o Filho literal de Deus. Isso faz parte da divindade de Cristo, pois ele herdou a divindade do Pai. Confirmando tudo isso, Ellen White disse: o Redentor do mundo era igual a Deus.
Ele declarou que não tinha existência separada do Pai. E o irmão Silverino continua citando textos de Ellen White e alterando o entendimento do texto. Vejamos o próximo. Mensagens Escolhidas, volume 1, 247. Aqui a senhora White citou João 1, 1 a 3. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus em união e unidade com o Pai. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O primeiro ponto que deve ser mencionado é que o Silverino e os trinitarianos definem a palavra eterno como significando sem começo e sem fim. Por causa das palavras eterno, desde a eternidade, muitos estão negando a filiação de Cristo, ou seja, que houve um momento que Cristo surgiu, como está em Miqueias 5, 2. Pela compreensão errada da palavra eternidade, eles estão ensinando que, se Cristo é eterno, ele não pode ter sido gerado ou nascido de seu Pai. Porque se ele foi gerado, ele não poderia ser eterno. Então, por favor, observe que o problema está na confusão sobre o que significa eternidade. Mas considere isso. Eternidade não significa só sem começo ou sempre existindo. Isso não é verdade. Significa também que teve um início e não terá fim. Vamos ver. Veja o que Ellen White diz. Diferentes significados são expressas pela mesma palavra. Não há uma palavra para cada ideia distinta. A palavra eterno tem diferentes significados. Que não teve princípio e nem fim, aplicável ao Pai somente. 2, que teve um princípio, mas não terá fim. Que se aplica a Jesus, aos anjos e aos salvos. 3, que durará sempre. 4, inalterável. Eternidade também significa ter um começo. Por exemplo, quando começou o plano da salvação? Ellen White diz: A salvação da raça humana sempre foi o objetivo dos conselhos do céu. A aliança de misericórdia foi feita antes da fundação do mundo. Surgiu desde toda a eternidade, e é chamada de aliança eterna. Vamos pensar. Ellen White diz que o plano da redenção foi feito desde toda a eternidade. E se eternidade significa sem começo, então isso significa que nunca teve começo o plano da salvação? Claro que não. Aqui nos é dito que o pacto de misericórdia existiu desde toda a eternidade, e ainda assim, foi feito antes da fundação do mundo. Como algo que foi feito antes da fundação do mundo, sempre existiu ou não teve começo? Este plano da salvação, onde o Pai e o Filho apertaram as mãos, ou fez um juramento solene entre os dois, certamente ocorreu antes da fundação da Terra, desde toda a eternidade, mas faria sentido dizer que este evento não teve começo? Claro que não. Então, desde a eternidade aqui significa que teve um começo. O profeta Isaías prova que a palavra eternidade também significa ter um começo, e não ter fim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Observe que o profeta Isaías diz: Deus Pai nos deu um filho se nos deu. Então Deus tinha um filho para nos dar. E diz que o nome de Jesus será Pai da Eternidade. Por que Pai da Eternidade? Porque Jesus conquistaria para nós a eternidade. Ele está dizendo que Cristo será chamado de Pai da Eternidade, futura. Será, é futuro, e não passado. Isaías está falando da eternidade, deixando claro que eternidade significa que teve um começo e não terá fim. Porque a Bíblia diz que Jesus será o Pai da eternidade futura. Jesus nos prometeu vida eterna, mas essa vida eterna é referente à vida futura, por isso que a frase está no futuro. O texto está dizendo que Jesus seria o Pai da eternidade futura. Repito, futura. Porque Jesus viria, morreria e conquistaria para seu povo a eternidade, por isso que ele é nosso Pai da eternidade futura. Essa eternidade teve um início na morte e ressurreição de Jesus. Essa eternidade para os salvos teve um início, e nunca terá fim. O termo, Filho Eterno, que Ellen White usa, significa um período de tempo que está além de nossa avaliação humana. Só isso. Não está dizendo que Jesus não é o Filho gerado. O Silverino cita outro texto. Sign of the Times, 28/5 de 1894, diz:
Há muitos que condenam a pré-existência de Cristo e, portanto, negam sua divindade, não o aceitam como Salvador pessoal, e isto é completa rejeição de Cristo. Ele era um com o Pai desde o princípio. Como nós vimos, negar a pré-existência de Cristo é negar que Jesus existia como Filho de Deus antes de vir à Terra. E os trinitarianos fazem isso. Eles negam que Jesus existia como Filho de Deus antes de vir à Terra. Nós vimos o texto de Ellen White dizendo que isso é feito pelas igrejas de Babilônia, que aceitam a doutrina da Trindade, que nega que Jesus seja o Filho gerado de Deus antes de vir à Terra. E ao negar que Jesus é o Filho de Deus antes de vir à Terra, eles negam a sua divindade. Vamos ver mais um texto que o Silverino citou. Desejado de todas as nações, 469 e 470. Último texto. O nome de Deus dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, o Eu Sou, fora reclamado como seu pelo Rabi da Galileia. Declarara-se aquele que tem existência própria, aquele que fora prometido a Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Esses textos deixam claro que Jesus, de fato, não foi um ser criado, que tem vida original em si mesmo, que é coeterno com o Pai. Quando Ellen White diz que Jesus tem existência própria, ela está falando que, quando Jesus foi gerado, o Pai deu a Cristo ter vida em si mesmo. A vida que Cristo tem em si mesmo, foi a vida que o Pai lhe deu. Jesus disse: como o Pai tem vida em si mesmo, deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Ela não está dizendo que Jesus não é o Filho gerado de Deus, antes de vir à Terra. Pelo contrário, ela está afirmando, pois ela cita o texto de Miqueias, que mostra que Cristo teve uma origem, cujas origens foi em tempos antigos, antes de tudo ser criado. Todos esses textos que o Silverino citou, mostram de maneira muito clara, como o sol ao meio-dia, que Jesus é o Filho real de Deus. Veja o que Satanás sabia sobre Jesus antes de vir à Terra. Satanás conhecia bem a posição que Cristo tinha no céu, como Filho de Deus, o amado do Pai. Você entendeu por que Satanás quer esconder essa verdade, e não quer que você compreenda que Jesus é o Filho gerado de Deus? Ele sabe muito bem que Jesus era o Filho real de Deus, antes de vir à Terra, o amado do Pai. Veja agora o que o Silverino ensinou sobre Hebreus 1, 9. E o versículo 9 do capítulo 1 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Agora a pergunta é: quem são os companheiros aqui que receberam uma unção menor que Jesus? Nós sabemos que foram os discípulos. Agora a grande pergunta é, biblicamente falando, quando Jesus foi ungido, então Jesus foi ungido no seu batismo. Então, como você ouviu, o Silverino Kiel disse que Hebreus 1, 9, está ensinando que Jesus foi ungido no batismo, mais do que os discípulos, pois segundo ele, os companheiros aqui são os discípulos. Vamos ver se isso é verdade, pela Bíblia e o Espírito de profecia? Hebreus 1, 8 e 9 diz: mas, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça. É o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Não podemos desconectar o versículo 8 do versículo 9. O Silverino está desconectando o verso 8 do verso 9, e não podemos fazer isso. A unção de Jesus em Hebreus 1, não é durante o batismo como ele diz, porque ele recebe um trono no verso 8. A respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O contexto imediato de Hebreus 1, não se refere ao batismo, mas à vitória sobre o pecado e ao recebimento de um trono. Foi somente quando ele amou a justiça e odiou a iniquidade que ele foi ungido e recebeu um trono. Isso foi após a morte e a ressurreição de Cristo, e não antes. Hebreus 1, versos 8 e 9, estão relacionados com Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu Pai no seu trono. Amaste. E odiaste. Isto tem referência especial à vida terrena de Cristo,
pois este é o fundamento sobre o qual a última parte do versículo se baseia. Porque Cristo amou a justiça e odiou o pecado, Deus o ungiu com o óleo da alegria mais do que a seus companheiros. Essa unção, sem dúvida, ocorreu na inauguração do santuário celestial, após sua ascensão. E constituiu a aprovação de Deus a Cristo e sua obra, bem como uma autorização para o seu serviço no santuário celestial. Deve-se notar que o nome Cristo significa o ungido. Pedro diz: ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 32 a 36. Observe que Pedro diz que Jesus sentou à direita do Pai. E que foi exaltado pela destra de Deus, e recebeu do Pai o Espírito Santo. E que depois que Jesus recebeu o Espírito Santo, ele foi derramado sobre os discípulos. Portanto, a unção de Jesus com o Espírito Santo está ligada com os apóstolos recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas não é só isso. Pedro também diz que Deus fez de Jesus, Senhor e Cristo. É importante notar que a palavra Cristo significa o ungido. O Pai fez de seu Filho Senhor e ordenou que ele se assentasse à sua mão direita, que é um símbolo do supremo direito, autoridade, proeminência e prestígio. Pedro diz que após Jesus receber do Pai o Espírito Santo, ele derramou o Espírito sobre os discípulos. Isso porque o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o resultado da unção de Jesus como nosso sumo sacerdote celestial. Jesus foi ungido com o óleo da alegria. O comentário bíblico inspirado de Ellen White, relacionado a este ponto, diz: a ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deviam esperar antes de iniciarem a obra que lhes fora ordenada. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre seu povo. Os companheiros, aqui mencionados, são aqueles que, como Cristo, foram ungidos, seja como profeta, sacerdote, rei ou os anjos querubim. Todos eles foram assim dedicados ao seu trabalho específico. Até mesmo Lúcifer foi ungido. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, diz Deus sobre ele. Mas de todos eles, Cristo tem a preeminência. Cristo é ungido com o óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. E quando Cristo foi ungido, mais do que seus companheiros, que são os anjos, os profetas, apóstolos, reis, no santuário celestial, podemos esperar que o óleo da alegria fluísse para seu corpo. Exatamente isso que vemos no Pentecostes. O óleo da unção de Cristo fluiu para sua igreja. Para finalizar, gostaria de fazer uma pergunta. Por que Satanás está promovendo essa falsidade de que Cristo não é filho literal de Deus? A resposta é dada por Deus através do espírito de profecia. Satanás está determinado a que os homens não vejam o amor de Deus, que o levou a dar seu único filho gerado para salvar a raça perdida, pois é a bondade de Deus que leva os homens ao arrependimento. Esta é a razão pela qual Satanás quer obscurecer o fato de que Cristo realmente é o Filho de Deus. Ele tira a extensão e a profundidade do amor de Deus pela humanidade caída, no sacrifício de seu Filho. Certamente tira o sofrimento que o próprio Deus passou, em dar o seu Filho para morrer por nós, como Ellen White escreveu. Disse o anjo: pensais que o Pai entregou o bem-amado Filho sem luta? Não, não. Foi de fato uma luta, para o Deus do céu decidir se deixaria perecer o homem culpado, ou daria o seu querido Filho para morrer por eles. Olhando para todas essas verdades, não vemos como se possa dizer que Cristo é somente o Filho de Deus por causa da encarnação ou da ressurreição. Isso é uma conclusão impossível de se tirar.
Quando leio na Bíblia sobre quantos se recusaram a crer que Cristo era o Filho de Deus, meu coração enche de tristeza. Lemos que até mesmo seus próprios irmãos se recusaram a crer nele.